Vou trazer agora o Neto Mota ao vivo, porque a gente quer saber o que é que diz o Detran ou a própria DMTT sobre esses casos de atropelamento. Tem virado mais comum do que a gente imagina, infelizmente, né, Neto Mota? Olha, Wilson, infelizmente mesmo, viu? O Departamento de Trânsito aqui de Alagoas disse que de janeiro a maio deste ano foram 57 atropelamentos registrados. Eu vou conversar aqui com o Antônio Monteiro, que faz parte do Detran, e vai nos contar. Antônio, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Fique Alerta. O que diz esses números? Qual a quantidade, por exemplo, de atropelamentos que foram registrados aqui na capital? Boa tarde a todos, boa tarde, Wilson. Boa tarde, a gente Antônio. registra já, como foi colocado, 57 atropelamentos em Alagoas, 29 em Maceió. Desses 57, 19 levaram a óbito. E realmente é um número que chama atenção, já acende o alerta para essa questão. E aí você tem diversas características. Na capital você tem uma característica desse acidente, na região rural são outra característica. Esse exemplo que foi citado aí do Pilar, sim, você tem aí a questão do respeito da velocidade. Mais uma vez a gente chama a atenção que Alagoas é o único estado que não tem controle de velocidade nem na capital, nem nas rodovias estaduais. E você também chamou a atenção que é outro ponto importantíssimo, que é a falta de iluminação, né? Em diversos pontos você tem o problema nas rodovias e até nas áreas urbanas também, a questão da iluminação. Então a gente sempre coloca como medida de segurança, de prevenção, a questão de ser visto, de ver e ser visto. Então o pedestre é muito importante eles tomar cuidado de que o veículo, né, ao ele adentrar na via, de alguma forma ele observe se o veículo vai enxergá-lo, né? Porque muitos desses acidentes, observa-se, pode ser o caso desse aí, que a via estava escura, né, o veículo não respeitando a questão da velocidade, e aí o motorista termina não vendo a situação. Aqui na Fernandes Lima, você vê em alguns pontos faixa de pedestre, você vê em alguns pontos, como a gente está aqui no elevado do CEPA, e diversas pessoas atravessando no meio da via, né, se arriscando e colocando em risco, tendo esse elemento aqui de proteção para que você possa atravessar de forma mais segura. Antônio, inclusive o que você acabou de citar está acontecendo agora aqui ao vivo. A gente está acompanhando no elevado do CEPA, um dos locais, Wilson, onde infelizmente acabaram registrando aí na semana passada um acidente trágico envolvendo uma senhora que estava fazendo o que aquele jovem de vermelho vai fazer ali, vai tentar atravessar fora da faixa de pedestres e também embaixo da passarela. Qual o cenário aqui que a gente vê em relação a esses pontos que foram disponíveis para o próprio pedestre e eles acabam desrespeitando, Antônio? É o que a gente chama atenção. Nesse ponto aqui específico, você tem, né, essa obra aqui de que você, para atravessar de forma segura, você pode avançar e utilizar aqui da passarela. Antigamente, antes da execução da ciclovia, tinha uma grade que impedia essa travessia aqui, né? Então, foi retirado a questão da grade para poder fazer a obra da ciclovia e aí, infelizmente, as pessoas são tentadas a colocar a vida em risco, porque isso aqui é quase um suicídio você atravessar nesse ponto com os veículos em velocidade. E é sempre importante chamar a atenção, no caso aqui da Avenida Fernandes Lima, que a faixa exclusiva de ônibus, normalmente ela está em veículos em velocidade, seja para o taxista, seja para o ônibus. Então aconteceu algumas mortes aqui, porque o veículo, nas faixas normais, com o trânsito, os veículos param, aí as pessoas atravessam achando que os veículos estão parados e esquecem de observar a faixa exclusiva de ônibus que passa táxi e passa ônibus. Então já houve algumas mortes nessa situação. E também não podemos deixar de lembrar as motos que andam no corredor. Então as pessoas às vezes se confundem achando que o trânsito está parado porque os veículos estão parados por conta do engarrafamento, mas tem o corredor das motos e o corredor dos ônibus também. Pois é, Antônio, a gente citou agora há pouco um exemplo negativo, né? Vamos citar o positivo também, Wagner Soares, que é o repórter cinematográfico Flagrou. E agora a gente vai falar de uma senhora que está fazendo o correto, ó. Veio pelo canteiro aqui da Avenida Fernandes Lima, Wilson, e vai se posicionar nesse momento em frente à faixa de pedestres aqui da Avenida Fernandes Lima para tentar atravessar e aguarda o que a gente tem que fazer de correto, né? O sinal de trânsito demonstrar que o ambiente está ali seguro para ela poder fazer a travessia. São pontos que a gente tem que estar lembrando sempre, ó. Agora o exemplo positivo no flagrante que o Wagner está fazendo, um ciclista também, até porque, Antônio, a gente tem tudo, né? A gente tem aqui ciclovia, espaço para o pedestre, carro pesado também. Nesse ponto aqui, você ver que tem várias estruturas de elementos favoráveis a essa situação. Então, nesse ponto aqui,
você tenha onde atravessar, seja aqui na faixa, na passarela, seja lá naquele ponto da parte de travessia. Mas em outros pontos, você tem uma distância muito grande, né, entre as faixas de pedestre. Então é fundamental que o pedestre tome a questão dos cuidados e só inicie a travessia em segurança, só inicie a travessia mesmo até onde tem a faixa de pedestre, com a garantia de que os veículos pararam para que você chegue ao outro lado de forma segura. Antônio, muito obrigado pelas informações. Wilson Júnior, eu volto para você dizendo que eu, Wagner e Zeca, estamos aqui no elevado, vamos atravessar na passarela com a maior segurança. Muito bem, pois é, muito bem, fazendo aí a lição de casa como tem que ser. Gente, ó, às vezes perder um pouquinho a mais caminhando para lá, para a sua vida, gente, não é desperdício, ao contrário, é segurança, não é? Então nós temos aí a passarela do CEPA, nós temos 3 passarelas apenas, a do elevado do CEPA, a que liga o Canaã ao Santo Amaro, e a da Universidade Federal. 3 numa avenida imensa que é Fernandes Lima ligando com a do Val de Góes Monteiro. Precisaríamos de mais passarelas para trazer mais segurança. Mas as faixas de pedestre estão ali, como nós flagramos agora. A senhorinha com o ciclista, com o sinal fechou, você vem pela faixa de pedestre prestando atenção, porque às vezes vem um doidão que também quer passar por tudo ali, enfim, e pode acabar te atropelando, tá? Mas sempre com segurança. Obrigado, Neto, obrigado ao Antônio também pelas informações precisas e importantes trazidas aqui como prestação de serviço aqui no nosso fenômeno Fique Alerta, tá bom?